Você fez o quê no Excel? A gente tinha que fazer um trabalho quando eu estudava. Aí a gente tinha que fazer um trabalho de matemática. Aí Uhum, era pra fazer as contas no Excel. sim. Aí eu também ajudava minha mãe a fazer as Massa. coisas dela no Excel. É legal Uhum. mexer, por isso eu já mexi, ajudando minha mãe também. Quer ver? Vocês estão vendo aí minha tela? Veio. Eu tô. A planilha do Excel é basicamente isso daí. Quem for abrir no computador, não precisa abrir agora não. Vamos prestar atenção aqui que eu vou explicando, depois a gente vai fazendo. A minha é que eu tenho dois computadores, né? Nossa, rico ele. Pensa nisso não. É porque um é para trabalho e outro é para jogo. Agora esse computador aqui que era para jogo, começou a ser de trabalho também, né? Se vocês repararem aqui, ó, tem as planilhas, tem os dados aqui, ó. Isso aqui se chamam células, tá bom? É, Pensem o seguinte, ó. Lembra quando eu expliquei para vocês sobre plano cartesiano? Que a gente tem as coordenadas e as abscissas? Que tem as coordenadas, por exemplo, A1, X vale 1 e o Y vale 5, e a gente marcava esses pontos. Aqui a nomenclatura é parecida, assim, ó. A ideia que a gente vai utilizar é um pouco parecida. Reparem que aqui em cima tem as letras A, B, C, D, E, F, G. Se a gente for indo para o lado aqui, ó, vai até. Aí, tipo assim, vai aumentando, vai até o infinito, isso daqui, praticamente. E para baixo, a mesma coisa. Ó, o númerozinho aqui do lado, tá vendo? Se a gente for descendo aqui, vai também descendo até infinito, não tem limite. Beleza? Opa, tô salvando a toa. Se vocês repararem, esse meu no computador provavelmente é diferente de vocês, porque esse que está aqui no meu computador, ele está todo em inglês. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês, no meu vai estar em inglês, só que eu vou falar para vocês como que a gente faz em português também. Beleza? Vamos lá, vocês abriram na página 8 o livro de vocês, o livro didático? Sim. Então, vamos lá então. Eu vou ler aqui só para a gente situar mais ou menos isso que ele está fazendo aqui no livro. Eu vou fazer aqui no computador e vou explicando para vocês. Ó. Vamos lá, matemática em detalhes. Atualmente, os computadores, máquinas, atualmente, os computadores, máquinas destinadas ao processamento de dados, como desktop, notebook, tablet, smartphones, têm processadores e ferramentas que tornam o trabalho de cálculo muito mais fácil e rápido. Considere, por exemplo, a situação a seguir. Vamos lá, ele dá a seguinte situação. Um professor deseja saber qual foi a média bimestral e a média das notas das avaliações de cada estudante aplicadas em uma turma. Para calcular a média de cada aluno, ele utiliza duas notas, cada uma valendo 10 pontos. A primeira nota refere-se à prova P1. Então, a primeira prova P1 vale 10 pontos. E a segunda foi subdividida em duas partes. Uma prova P2, no valor de 7 pontos, e um trabalho T, que vale 3 pontos. O professor utilizou uma planilha eletrônica para se organizar. Ele inseriu algumas informações na planilha, como número, nome, notas das provas 1 e 2 e do trabalho. Desculpa. Totalizando 20 pontos. Para calcular a média aritmética de cada aluno, adicionou os valores das notas, dividiu a soma por 2, pois apesar de somar três valores, tem apenas duas notas. Reparem o desenho. O que ele fez? Vou fazer a planilha aqui no computador. Número da chamada, nome, e colocou aqui a turma que é do sétimo ano. Beleza. Aí aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. O nome dos alunos: Alex, Ana, Arthur, Bárbara e por aí vai. E aqui em cima ele colocou as notas, ó. Chamou de P1 é a prova 1, que vale 10 pontos. P2 é a nota da segunda prova, que tem valor 7 pontos. E o trabalho, que vale 3 pontos. Até que eu só fiz o que ele fez aí, beleza? Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Não, né? Só estou copiando o que ele fez aí. O que o livro falou que ele fez? Ele somou, aqui vou colocar aqui, ó, média. O que ele fez? Ó? Ele
somou os três termos. Então, aqui, ó, vou colocar entre parênteses, por quê? Reparem o seguinte, se eu somar, aqui quando a gente vai somar, a gente pode colocar, sempre quando a gente for fazer algo na planilha do Excel, que é relacionado a alguma conta, opa, deixa eu dar um zoom aqui, tá no máximo. A gente sempre coloca o igual primeiro, ó, igual, e vai somar. O que que a gente pode fazer? A gente vai selecionar a célula que está somando. Então, aqui, ó, vai somar esse, C3, reparem que aqui em cima está C3, mais a prova 2, mais a prova 3. E vai dividir por 2. Por que que dividiu por 2? Porque são duas notas. É a prova 1 e a prova 2. Só que essa nota 2, ela soma a prova 2 mais um trabalho. Então, por isso que está dividindo só por 2. Beleza? Só que reparem o seguinte, se eu coloco isso daqui dessa forma, só quem está dividindo por 2 é esse terceiro termo aqui, ó, o E3. Então, o que que a gente tem que fazer? Colocar entre parênteses. Ó, reparem aqui que a média que deu foi 10. Por quê? Se eu somar 10 mais 7 mais 3, vai dar 20. 20 dividido por 2 é 10. Beleza? Ó, tem alguém entrando aqui, Camille. Vamos reparar aqui as notas. Deixa eu apagar aqui. Vamos reparar as notas que eles colocou. Ó. Alex, 6,4. Opa, 6,4. 6,8 e 1. Deixa eu colocar aqui, porque como é que eu uso para isso? Isso, pronto, show. Aqui. Beleza. Calculem vocês aí na mão a média do Alex. Fazem aí rapidinho, por favor. Lembrem que vai somar as três notas e dividir por 2. E aí, já fizeram? Já fizeram, meninas? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Compartilhar. Qual que é a conta que vai fazer, ó? 6,4 mais 6,8 mais 1,0. Somando vai dar 2, sobe 1, 6, 7, 8, 14,2. 14,2 dividido por 2, tira essa vírgula aqui e coloca o zero. Não tem problema, então vamos fazer junto aqui então. 142 dividido por 20 dá 7, sobra 2.
coloca a vírgula abaixo do zero. Então, a média do Alex aí, ó, foi 7,1. Reparem que, vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Ó. Eu vou somar essas 3 notas aqui, ó. Essa mais essa mais essa. E vou dividir por 2. Pronto. Já apareceu o resultado. Viu como é mais fácil, mais prático? Gasta menos tempo? Bem menos tempo, né? É mais simples. Reparem o seguinte, aqui no Excel é igual a qualquer programa do Office, né? A gente pode copiar com Ctrl C e colar em outros lugares. Reparem aqui, ó, eu vou selecionar essa parte aqui, que eu já fiz a conta, ó, que está essa fórmula aqui de cima. Opa. E vou colar nessa parte aqui de baixo, ó, na média de Ana, Arthur e Bárbara. Pronto, ó, colei. Ficou com 0, por quê? Porque as notas que estão aqui, ó, estão zeradas. A partir do momento que eu coloco aqui os valores, que eu for colocar aqui os valores, vai calcular a média aqui, ó. Vamos completar aí, ó. Ana ficou com 7,5 na primeira prova, ficou com 1,2 na segunda prova, e no trabalho ficou com 2,5. Se a gente for calcular a média, 7,5 mais 2,5 vai dar 10. 10 mais 1,2 é 10, 11,2. 11,2 dividido por 2 vai dar 5,6. O Arthur, por exemplo, ó, 9 na primeira prova, 2,4, 2,8. 7,1 também. Bárbara, 6,7, 1,8, 2,4. Então, a nota de Bárbara foi 5,4. Beleza, até aí, alguma dúvida? Não. Não, né? Então, beleza, vamos lá então. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar outros exemplos aqui, ó. A gente pode utilizar, deixa eu tirar aqui a turma do 7º ano, colocar aqui mais valores, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Colocar mais alunos aqui. Não vou colocar o nome para não parecer, para não negociar ninguém. Uma outra forma que a gente pode utilizar essa ideia de média aqui no Excel é o seguinte, é uma que eu particularmente uso. Deixa eu colocar aqui, ó. A, só para não ficar B, C, D, E, F, G, H, I e J. Por exemplo, a nota de vocês, como que ela é dividida? É prova 1, prova 2 e trabalhos. É basicamente isso daqui. E no final aqui, ó, nota final. Opa, coloquei. Como que é calculado a nota de vocês no final? Ao invés da gente calcular a média de vocês, é só feito a soma das notas da prova 1, prova 2 e prova 3 do trabalho. Vocês lembram disso? Lógico que, assim, tem outras coisas. Por exemplo, igual esse trabalho aqui. Ele não é simplesmente trabalho. Ele é dividido em outras coisas. Ele é dividido, vamos supor, em trilhas, entre outras coisas. Só que eu tenho uma planilha aqui, não vou mostrar a planilha de vocês, para mostrar as notas de vocês. Mas eu tenho uma planilha nessa no computador, com todas essas informações que precisam. Só que, voltando, como que é calculada a nota de vocês? Ó? É somado. Então, eu vou somar essa mais essa aqui. Beleza? Só que existe aqui no Excel algumas coisas que facilitam o nosso trabalho. Por exemplo, quem tiver com um pacote Office em português, se você digitar aí soma, já vai aparecer. Aqui no meu, como está em inglês, é sum. Então, eu coloco a fórmula, abro parênteses e coloco tudo que eu quero somar. Então, ó, quando eu copiar e colar aqui, ó, já vai estar a nota de vocês. Ó. Por exemplo, vamos colocar aluno A, tirou 10 na primeira prova, 8 na segunda e os trabalhos 9,5. Olha a nota de vocês aqui somada.
preenchendo aqui. Opa, 12 não tem como. Vou colocar 8,5, 7, 6,5, 5, 4, 8, 7,5, 3,5, 10, 15, ou 15, 10, 9,5, 9,5, 7, vou colocar só 5 só. Aí, voltando. Aí, como que eu utilizo a média para vocês, na minha planilha? Eu posso também calcular a média dos alunos que tiraram durante aquela prova. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber se a prova foi muito difícil, foi fácil. Como que eu faço? Eu calculo mais ou menos a média da nota daquela prova e consigo calcular se a turma está conseguindo compreender bem, está conseguindo compreender mal. Como que eu faço isso daqui, ó? Eu somo todos esses termos aqui, ó, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e divido pela quantidade de alunos. Nesse caso aqui, ó, 5 alunos. Então, ó, a média desses alunos na primeira prova foi 8,8. A média na segunda prova, 6,4. A média na terceira, nos trabalhos, 8 pontos. A média na nota final, 23,2. Beleza? Então, aqui quando a gente usa Excel, a gente pode fazer dessa forma. Somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Beleza até aí? Sim. Aí, igual eu falei para você, no livro está escrito o seguinte, também posso utilizar, em vez de eu fazer essa soma aqui, somando um por um, eu posso utilizar a função soma. Quem tem o Office em português está escrito soma. Quem tem em inglês é escrito sum, de somar. Aí, o que eu faço? Seleciono o que eu quero somar, ó. Dá o mesmo resultado. Beleza? Sim. Uma outra forma que a gente pode fazer também é o seguinte, ó. Essa aqui é a que é a mais perfeita, assim, que dá menos trabalho. Quem tem o Office em português vai digitar igual e escrever média. E vai selecionar os termos que você quer saber a média. E vai dar o Enter. Nesse caso, como o meu está em inglês, a palavra é average. Ó, reparem, lembra que deu 8,8, né? Se eu coloco a média aqui, ó, a mesma coisa. Então, esse termo aqui, ó, se a gente coloca igual à média, a função dele é já calcular a média. Beleza? Sim. Vocês podem usar essa planilha do Excel aqui também, se vocês quiserem, para corrigir alguns deveres. Como assim? Vamos lá. Peguem o livro de vocês aí, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Página 6, questão número 6. 6, não, página não, vamos mudar aqui, ó. Página 5. Abram, a gente já fez esse dever. Eu já corrigi já, mas a gente vai fazê-los através dessa planilha do Excel aqui, ó. Deixa eu copiar aqui também no Paint, que aí fica melhor para vocês visualizarem. Essa página 5 aí, vocês fizeram no caderno ou no livro? No livro. No livro, no próprio No livro? livro. Então, vamos lá então, ó. É a página 5. Quer ver, ó? Vamos fazer essa primeira questão aí, ó. Deixa eu colocar aqui no Paint. Cadê como é que eu transmito aqui? Vamos lá. Essa primeira pergunta aí nem tem como, não é que não tem como responder, não precisa, né? Qual jogador é mais alto e qual mais baixo? Isso aqui a gente não precisa calcular nada, só falar. Nessa segunda B aí, ó, qual a média de altura desses jogadores? Vamos pegar essa planilha que está aqui e vamos colocar lá direto no Excel, ó. Enquanto eu vou preenchendo aqui com os dados, só para não perder, ó. Nome, o número da camisa não precisa, idade a gente vai utilizar e a altura. O nome do jogador, Gabriel, Carlinhos, Tom, Matheus e Celso.
a idade 18, 14, 16, 15, 17. A altura 1,90, opa, 1,9, 1,79, 1,85, 1,80 e 1,86. Pronto, preenchemos aqui. Deixa eu transmitir para vocês como é que ficou a planilha. Aqui, ó. A planilha ficou dessa forma aqui, ó. Tá exatamente igual, eu só tirei a parte do número da camisa que não é importante. A pergunta B que ele nos fez foi o seguinte, ó. Qual a média de altura desses jogadores? A altura é essa parte de cá. Então, como que a gente vai calcular a média aqui, ó? Vai somar todos esses termos e dividir pela quantidade de termos que tem, de jogadores, né? Vocês fizeram aí, deu quanto a resposta? E aí, deu quanto a resposta? Meninas? Muito obrigado. Alguém? Eu tô aqui, professor. Você fez esse dever? Eu fiz. Então, a resposta deu quanto? Só que eu não sei se tá certo. Não, pode falar, não tem problema, tá errado. Você tá na... Na questão 1 da página. Tá falando da média? Oi? Da B? A letra B ele pede a média. Tá falando da média? É, ué. Ah, eu não sei se tá certo, mas a minha deu 1,84. A minha deu essa também. Então, vamos lá. Eu também. Isso, muito. Nossa, é tão bom quando vocês falam, é tão maravilhoso. Meu dia fica tão mais Fica feliz. triste não, Jotinho. Comendo. Sério. Não, pode, mas fala de boca cheia, ninguém tá vendo, não. Você tá com a câmera desligada. Pula, tá. É melhor. Então, vamos lá. 1,84. Eu corrigi esse exercício já, não sei se é isso, mas vamos verificar aqui na planilha. Reparem o seguinte. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer somando cada um, ou então escrevendo a fórmula, né? Soma, que no meu caso é sum, todos esses termos, dividido por 5, porque são 5 jogadores. Então, ó, só dá o enter. Resultado, 1,84. Então, todos vocês acertaram. Só que viu como é bem mais fácil fazer aqui no computador? Uhum. Agora, pensa no nosso dia a dia, se a gente fosse... Eu, por exemplo, que trabalho com isso, não calculando média de altura de jogador, né? Mas pensa se eu fosse ter que fazer todas as contas na mão para... Ia dar um trabalhão, né? Por exemplo, a outra forma que a gente pode fazer é assim, ó. Igual eu falei, averagem, que no caso, quem tiver com óbice em português é média, e selecionar o que eu quero calcular a média, ó. Também dá o mesmo resultado. Beleza? Na letra B, ele pergunta o seguinte, ó. A média de idade desses jogadores é de 17 anos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. Vocês acharam que a média de idade dele é de quantos anos? Não faço a mínima ideia. É a letra C. 16. Vocês fizeram o cálculo? 16 anos. 16? Eu fiquei em dúvida. Então, vamos lá. Vamos conferir aqui, ó. A soma de todas as idades dividido por 5. Vamos ver? 16 anos. Viu como é simples? Prático. Bem mais prático de fazer na mão, né? Só que na prova vocês não vão poder usar isso aqui. Se bem que se for online, vocês podem fazer. Eu não vou ver mesmo? Então, vamos lá. Realmente. Questão número 2. A questão número 2, vamos fazer corrigir aqui no computador só para ver se sempre dá certo. O banco fez um levantamento e tal, quer saber o tempo médio que essas pessoas demoram. Reparem que o tempo que elas gastam é 8 minutos, 12 minutos, 4 minutos, 15 minutos, 7, 16, 6 e 3 minutos. Esses aqui são os tempos que eles gastam. Para eu calcular a média aqui, ó, como que eu faço? Somo tudo e divido pela quantidade que tem. Vocês acharam quanto tempo aí? Eu tô tentando entender minha letra, mas de boa.
Realmente. Nossa, Tá acho que é difícil assim? 8,4. Isso, 8,4. E você, Bia? Acho que é a mesma coisa também. É parecido por aí, né? Escrevi Eu muito confundi. rápido. Vamos ver então, ó. Uhum. Somar tudo e dividir pela quantidade, ó, de termos, que são 9. Não. Aqui, o sistema deu esse... Não é que deu erro, né? Deu 8,4444, porque se a gente for dividir, dá exatamente isso daí, ó. 8,44 dá uma divisão periódica. A gente pode aproximar e vai dar 8,4. Vê Uhum. como é mais simples aqui? Ó. Vamos fazer o último exemplo aqui. Último exemplo não, né? O último exercício. Ó. Calcular a média de download e upload aí, ó. De download, por exemplo. Vou colocar da mesma forma que está aí a tabela. Download. Tá aqui. E aqui, upload. Ó, 20,7, 15,2, 19. Alguém pode ler para mim, por favor? 14,9, Aham. 18,1 e Obrigado. 20,1. Opa, 20,1. E agora de upload? 3,78, Depois. 4,1, Depois. 3,8, Depois. 5,3, Depois. 2,8 E por último, e 4,7. show. Se eu for calcular aqui agora a média, ó, o que que eu vou fazer? Quanto que deu a média de download de vocês? 18,05. Mesma coisa. Então, eu vou somar tudo isso e dividir são quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dividir 6. 18,05. Muito bem. Então, focando, então, vocês. E calcular a média de upload, deu quanto? 4,08. Então, vou somar tudo e dividir por 6, né? 6. 4,08. Focando, hein, meninas? Que isso? Olha. Então, vocês entenderam como que usa essa planilha do Excel e como ela facilita bastante nosso trabalho? Uhum. Sim. Que horas agora? Nossa, ainda tá cedo ainda. Nossa, 11h13 ainda, meu Deus. Como que a gente faria com isso aqui para utilizar, para resolver isso aqui, utilizando média aritmética ponderada? Que a gente tem os pesos. Alguém tem alguma ideia? Para utilizar a média aritmética ponderada, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Abram aí na página 9. Pronto. Abriram? Vamos lá, eu vou ler essa parte que, se eu não me engano, eu expliquei para vocês média aritmética ponderada, só que eu acho que eu não usei esse exemplo aí. Ó. Vamos lá. Uma universidade de belas artes oferece como critério de seleção duas opções. Uma prova de conhecimentos gerais ou a nota do Exame Nacional, que é o Enem, com peso 2. E uma prova prática direcionada ao curso escolhido, como música, teatro, entre outros, com peso 3. Marcelo escolheu a segunda opção e obteve 6,3 no Exame Nacional e 7,5 na prova específica. Então, reparem aqui, ó, como que é a forma que ele faz? Ele tem, vamos colocar aqui, ó, o nome do candidato, pode entrar, pega a nota do Exame Nacional, e aqui o peso do Exame Nacional. Peso do exame. Vou preencher agora a outra prova. Prova específica. E aqui, ó, o peso da prova específica. Opa, por que não tá ficando? Aqui, ó. Aqui, beleza. Show, vamos colocar aqui, ó. Marcelo. Algumas coisas ele já deu pra gente, ó. O peso do exame é 2 e a prova específica do peso da prova é 3. Até aí, alguma dúvida? Não. Lembrando o seguinte, a gente não está resolvendo essa questão aqui não, tá? Só está utilizando como é que eu utilizar média aritmética ponderada. A letra A, a letra B, ele pergunta outras coisas aí, ó. Quanto que o Marcelo tirou no Exame Nacional, ó? 6,3. Beleza?
E na prova específica, 7,5. Certo? Como que a gente vai calcular a média dele? Vou colocar aqui na frente, ó. Média. Como que a gente calcula a média ponderada? Vocês lembram? Não. Não. Como que a gente calcula, então? A gente multiplica a nota da pessoa pelo peso, certo? Era disso que eu tava Ah, eu tentando lembrei. lembrar. Não, é. Multiplica a nota pelo peso, soma todas essas multiplicações e divide pela soma dos pesos. Sim. Então, como que a gente vai fazer isso aqui na planilha do Excel? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas Não, é a mesma sim. coisa. Ó. Lembrando que sempre quando a gente for fazer alguma conta, alguma coisa, a gente tem que colocar o sinal de igual. Beleza? Reparem o seguinte, ó. Como eu vou multiplicar, sempre na parte de cima, o que a gente tem que fazer? Colocar entre parênteses. Ó. Vai ser, então, abre parênteses, a nota do exame nacional, vezes. O vezes aqui no Excel, independente se for português, inglês, japonês, tailandês, o idioma que for, o que a gente vai utilizar é o asterisco. O asterisco é o sinal de multiplicação aqui no Excel. Beleza? Ok. Então, vamos multiplicar a nota que ele tirou vezes o peso. Mais a nota da prova vezes o peso. Pronto, não tem mais nada para somar. Dividido, aqui no Excel a mesma coisa. A divisão é a barra. Toda vez que eu coloco a barra, quer dizer que eu estou dividindo. Dividido pela soma do peso. Esse peso mais esse peso. Resultado, então, ó. 7,02. 7,02. Por exemplo, se eu copiar aqui agora, deixa eu colocar aqui que o peso dessas provas vai ser tudo igual, né? Misericórdia. Deixa eu copiar aqui só para colocar aqui, ó. Então, vamos colocar a Beatriz. Vamos supor que a Beatriz chegou na prova e tirou no exame nacional, tirou 7. E na prova específica, tirou 8. Olha a média dela. Repare se, vamos supor, Júlia. Uma Júlia tirou 10 no exame nacional e 10 na prova específica. Repara que a média vai ser 10. 8 e 8. A média não vai ser... Ó, foi. Coincidência. 8 e 7,5. 7,7. Então, para calcular a média aritmética ponderada é um pouco diferente. Mas também não é difícil, né? É simples também. Beleza? Beleza. Vamos corrigir aí, só para a gente entender. Virem aí na página 11. Na página 11, eu passei esse exercício para vocês aí, ó. O número 4. Na questão 4, ele fala o seguinte, ó. Um curso de mestrado seleciona os participantes de acordo com as médias das notas obtidas em uma prova escrita com peso 3, uma entrevista com peso 2 e pela análise do currículo com peso 1. Aí dá essa tabela aí, ó. Alguém pode ir falando para mim? Só lembrando aqui, ó. Aqui. Prova escrita. O peso dela. Vou colocar aqui na frente, ó. Peso. Prova escrita. Entrevista. Currículo. Média. E no final, a média. Aí aqui, quem é? Daniel, no primeiro, depois? Letícia. Manuel. Karina. E Victor. Beleza, vamos preenchendo aqui agora. Vamos lá. O peso da prova escrita, ele falou que é 3. 5,8. Não. A entrevista, o currículo, não, entrevista 2 e o currículo, análise do currículo é 1. Agora vamos preencher com as notas, ó. O Daniel, primeira nota. 5,8.
Deixa eu 5,8. colocar aqui, porque senão vai parecer cortada, arredondada. Aqui, beleza. Tem duas, né? Não, não só. Entrevista. 8,5. 9 9. Ah, é 9, né? Olhei errado. e de baixo é 9,5. Aham. Letícia. 10, 10, 10. 6,5. Isso foi bullying com os outros alunos. 8,5 e 8,5. 8,5. Manuel. 4,8, Aham. 9 Aham. e 9. E 9. Karina. 7,2, 9,5 Aham. e 7. E 7. E por último, Victor. 8, Aham. 6 Aham. e 7. E 7. Beleza. Vamos calcular aqui a média agora. Essa que pode dar um pouco mais de trabalho. Mas, ó, lembrem o seguinte, vai ser sempre a nota vezes o peso. Peso Mais nota vezes o peso. mais Mais nota vezes nota vezes o peso. Tudo isso dividindo pela soma dos pesos. Esse mais esse esse mais esse. mais esse. Deu quanto aí essa primeira de vocês, a média do Daniel? 8,1. Ixi, eu acho que tem coisa errada aí agora, hein? Vamos ver, ó. 7,5. Só que aqui eu acho que ainda tá errado. Aqui, ó. Nossa, Ah, Isso. tá. Então 7,40. 48. O que você deve ter feito, Foi Micaele, né, que falou errado? Foi. Ó, você deve ter feito isso daqui, Não. ó. Só que você somou e dividiu por 3, ó. Deixa eu ver se foi isso. Isso aí, ó. Ah, Essa aqui, ó, é ponderada. Você tem que multiplicar. Toda vez que fala que tem peso, quer dizer que as provas valem diferentes. Entendeu? uhum. Para calcular agora a média dos outros, vou colocar outra cor aqui, só para ficar. Para calcular a média da Letícia. Eu expliquei para vocês, se a gente copia e cola, a fórmula vem, né? Só que cuidado com isso, porque, ó, reparem o seguinte, ó, quando eu clico aqui, ó, tá aparecendo as contas que eu estou fazendo. Ó, eu estou multiplicando agora esse por esse. Aí vai dar errado. Então, nesses casos de média aritmética ponderada, eu recomendo vocês fazerem um por um. Então, ó, nota da Letícia vezes o peso, mais nota vezes peso, Mais nota vezes peso, uma dividido dividido por peso, todos esses aí. todos os pesos. Fecha aqui. Que dá Deu igual. quanto, assim? Eu? É, Patrícia. Essa daí eu não vou falar o resultado porque isso aqui tá tudo errado. Aí, ó, 7,5. A Micaela, O professor travou. É. Ninguém tá te escutando. É. Professor. Nossa, ignorou. Mó triste. acabou minha bateria, voltei. Ah, tá. Dividido por... Acabou a bateria do celular, calma aí. Já pedi todo o seu raciocínio. Enquanto não tava te escutando. O que foi? Eu pedi todo o seu raciocínio enquanto eu não tava escutando. Ah, sim. Mas você entendeu aqui, ó? Pronto. Esse aqui, ó, 6,9. Uhum. A Micaele deve ter dado 7,6 porque fez só a média simples aqui, não foi, Micaele? Então, aí corrige aí, fazendo favor. Karina, vamos lá. Opa, tem que colocar entre parênteses. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Dividido, abre parênteses, esse mais esse mais esse. Fecha aqui, 7,93
E, por fim, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Dividido por esse, mais esse, mais esse. Fecha fecha parênteses, 7,17. Corrigem aí, por favor. Já corrigi. Beleza? Também. Posso tirar da minha tela? Posso, né? Pode. Eu vou passar para vocês, para a semana que vem, provavelmente um trabalho sobre isso. Sobre vocês calcularem, por exemplo, a média das idades das pessoas que moram com vocês, da sua família, a média dos seus primos. Eu vou determinar a quantidade de pessoas. Ah, professor, minha casa mora eu e minha mãe só, por exemplo. Então, aí você não vai fazer a média de vocês duas, vão fazer a média de, sei lá, 10 pessoas da sua família. Oi? Aqui dentro de casa moram 5 pessoas juntas. Não, então, eu vou falar a quantidade. Não, eu quero a média da idade de 10 pessoas da sua família. Então, você vai pesquisar, vai perguntar o nome de cada uma, que ela é parente sua, e vai colocar a idade dela e calcular a média. Mas calma que eu vou passar isso mais para frente. A média da altura. Uma média que é importante também, que eu gostaria de calcular de vocês. A média do consumo de energia de vocês durante esse tempo de pandemia, dos últimos 6 meses. Nossa. Mas eu vou explicar isso para vocês. Vou dar opções para vocês, tá bom? Só mostrar aqui para vocês, se eu consigo mostrar aqui, ó. Por exemplo, igual, como que é legal essas planilhas, assim, ver se dá para aparecer. Ah, deixa eu parar de gravar, né?